Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Que louvor top, né, Jó? Jó gostou também, que cantou 2 vezes. Né, Jó? Amém, meus irmãos? Muito frio por aí? Muito frio? Frio, né? Um pouquinho. A temperatura está oscilando, né? Oscilando muito. E traz um dano para o nosso corpo físico, né? Essa oscilação. Nem sempre nós estamos preparados para isso, porque a gente é acostumado a 45 graus debaixo da sombra, sensação térmica de 55. Aí baixa para 10, nós já está, né? Talvez nesse frio que nós estamos sentindo, os gaúchos estavam tudo sem camisa por aqui, né? E lá é 0, 2, abaixo de 0. Mas enfim, irmãos, eu estou muito feliz nesse dia. Hoje nós estamos iniciando um período muito satisfatório, nossas terças-feiras, que é o período dos estudos bíblicos, né? E eu me lembro, né, a alegria que eu tinha de preparar os estudos para ministrar nas terças-feiras, quando nós estávamos estudando o livro de Apocalipse. E hoje eu me lembrei, né, de quando a gente chegava e toda aquela preparação. E hoje nós iniciaremos, né, a série de exposição do livro do Atos dos Apóstolos. Eu não sei até que ponto você conhece o livro do Atos, mas quem sabe dentro dessas terças-feiras você vai tirar muitas dúvidas que você tem e também conhecer muitas coisas que ainda os irmãos possível não conhecem. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos iniciar no capítulo de número 1 e verso de número 1. Vamos tentar seguir o nosso cronograma que nós, né, decidimos na nossa reunião, que é até o 14. Mas pelo que eu estou vendo, não vou conseguir finalizar até o 14. Provavelmente esse 14 fique dividido em 2 partes ainda. Mas vamos, né, esmiuçando aqui, vamos entendendo um pouco sobre o Atos. Também não quero estender o horário para não ficar, né, enfadar os irmãos. Amém? Então, capítulo de número 1. Diz assim, ó: fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo teu Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que é respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse, né, a promessa do Pai, que diz ele: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com águas, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe Jesus: não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia,
eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o verso de número 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Monte das Oliveiras, o qual estava perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, não Iscariote. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplica com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, queremos, tentar ministrar aqui sobre essa primeira parte desse estudo, até o verso 14. Mas antes a gente precisa tentar entender, o livro do Atos dos Apóstolos, antes de começar uma leitura. É como se fosse um plano de fundo para a gente entender melhor o livro do Atos dos Apóstolos. E é necessário que a gente entenda alguns pontos, algumas interpretações, para a gente compreender melhor o livro do Atos. Porque, na verdade, é bom que a gente venha às terças-feiras aqui, pegamos algumas informações, mas também que a curiosidade toma o nosso ser, de chegar em nossa casa e também, fazer a leitura, examinar a palavra, e quem sabe até examinar para ver se a gente está falando de fato o que é coerente com a palavra. Então vale a pena, muito a pena, a gente tirar dúvidas, vale muito a pena também estudar em casa, tirar um tempo para olhar para o livro. Nas escolas, a gente não aprende só na escola, é uma parte do nosso ensino, do nosso aprendizado dentro da escola, que a gente aprende em casa, não é dentro da escola, Por muitas das vezes estamos o quê? Levando tarefa para onde? Para fazer em casa. Então a professora está dizendo, só o período que eu tenho aqui, ou só o período que passamos aqui de aprendizado, não é o suficiente ainda. Então leva a tarefa para casa, pergunta teus pais, tua mãe, ensina. Sempre eu estou pegando a minha esposa, ensinando os meus filhos, e algumas coisas eu também passo para eles. Ou seja, então o ensino às vezes só aqui, e imagina, 5 horas na escola, ainda levam um pouquinho de tarefa para casa. Imagina 1 hora eu falando aqui. Não dá para pegar tudo, meu irmão. Mesmo que você force, a IA não conseguia pegar. Então é necessário que em casa tenha curiosidade, pega o livro, estuda o livro, as entrelinhas deste livro. Para iniciar, eu quero agradecer, os nossos obreiros que assumiram também comigo, dessa vez, desde o início, até da preparação, para ministrar esse ensino. Isso é muito bom. Acho que todos sabem, que o trabalho do pastor às vezes não permite que eu esteja aqui. Então nós temos alguns obreiros, na verdade todos os obreiros, macho, varão, estamos aí a par de entregar este estudo todas as terças-feiras. Amém? O pastor muitas das vezes vai estar sentado ouvindo o obreiro também
ministrar o sermão, né, o estudo. Amém? Eu trago os obreiros com algumas interpretações, né? Porque o obreiro, ele precisa estar apto, né? É isso que Timóteo diz, que o obreiro precisa estar, né, preparado e que maneje bem a palavra. E o obreiro que é presbítero, o obreiro que é diácono, ele não se forma diácono, ele não está como diácono para morrer diácono, né? Só se ele querer isso. Mas, na verdade, existe um plano. O presbítero, ele pode ser um pastor. O diácono, ele pode ser um presbítero, depois ser um pastor. Mas é aqui que é o aprendizado. E vocês têm esse momento, esse período para aprender a ministrar um estudo. Quem sabe vocês vão estar nas suas igrejas, né? Quem sabe eu vou lá visitar a igreja do Joel e a Miriam, e eles vão estar ministrando um curso lá, um estudo, né? Não é verdade? Ou o presbítero Jorge, ou o presbítero Valdiano, ou o diácono Henrique, ou o diácono Aglete, enfim. A gente pode estar lá na igreja, lá, e vocês estão ministrando o estudo. Mas eu sei ministrar, eu sei como que faz isso. Porque lá na igreja do meu pastor eu aprendi. Amém? Então, iniciaremos dizendo, a importância do livro do Atos dos Apóstolos. A importância, é o primeiro tópico, a importância do livro do Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, tende a importância, porque se formos olhar bem, né, eu falei isso com meus obreiros na nossa reunião, que o Novo Testamento, na verdade, ele se inicia no livro do Atos dos Apóstolos, e não em Mateus, né? Porque Mateus, ele conta a história de Jesus, o período que Jesus ali, né, desde o nascimento até a sua ascensão no céu. O livro do Atos, não, ele vai começar a iniciar um período da igreja primitiva. Ele vai iniciar, de fato, o Novo Testamento. É daqui que inicia, é aqui que nós temos todo o plano de fundo, é aqui que nós temos todas as histórias e as viagens de Paulo, missionária, aonde ele vai fundar algumas igrejas. Então, percebemos que o livro, né, a importância é entender que o Atos de todos esses apóstolos inicia aqui nesse período, mesmo que durante o livro nós vamos ver alguns discípulos e outros nem ouviremos. Alguns discípulos, por exemplo, João não fala nada no livro do Atos dos Apóstolos, não tem um sermão, não tem uma fala de João. Então, assim, são atos dos apóstolos, dando um ênfase a alguns apóstolos, outros, né, não tanto, mas sabendo que o Novo Testamento, ele traz, tanto no Atos, mas quanto os outros livros, traz também uma responsabilidade muito grande. Você vê que João não fala no Atos, mas é o João, né, o apóstolo João, ele escreve um dos maiores livros, né, que trata do início da história até a consumação do século, que é o livro do Apocalipse. João tem 3 epístolas, João 1, 2 e 3. Pedro também tem as suas epístolas, Tiago também tem sua epístola, e por muito boa, né, essas epístolas. Então nós vamos ver que alguns deles não tratam dentro do livro do Atos, mas mais na frente a gente consegue ver esses homens, esses grandes homens, apóstolos falando, né, dando as suas sinceras aprendizado, né, testemunho e sendo usado por Deus nas suas escrituras. Então a importância do livro é compreender como tudo iniciou, desde o século I, tudo como iniciou, de onde surgiu esta igreja, de onde surgiu esse relato, de onde surgiu essa perseguição, onde aqui vai surgindo novas igrejas, aqui vai surgindo novos irmãos, muita gente aceitando Jesus, aquela coisa assim como a gente fala hoje, está estourado, não é? Tem muito essa expressão, estourou. Aqui é o primeiro século, é onde o cristianismo começou a crescer de uma forma extraordinária, muito grande. Percebemos que as pessoas,
quando olha para o cristianismo, eles imaginam que é uma seita. Eles pensam que é uma seita. É por isso que há uma perseguição muito grande. Só que depois eles vão ver que não é uma seita, é o próprio Cristo que é o cabeça deste corpo que está crescendo, né, muito grande. Percebemos também dentro do livro do Atos a importância de que a promessa não fica somente em Jerusalém, em Israel, em um povo, em uma nação, mas aí essa promessa ela se estende a todos nós, né? Isso é muito importante. A promessa se estende quando nós vemos aqui o livro do Atos dos Apóstolos. A promessa de redenção, a promessa do céu, a promessa de uma nova terra, de um novo céu. Essa promessa nós vamos ver aqui, ó. É onde nós entramos dentro dessa promessa. A importância de conhecer também a história de um grande apóstolo que não foi discípulo de Jesus Cristo, mas foi um grande apóstolo e um dos mais relatos dentro do Atos dos Apóstolos é a vida de Paulo. Então nós vamos ver a história de Paulo desde o início, desde quando ele está lá, né, vendo o povo apredejar Estevão, e os povos jogam a capa, é aqui que Paulo aparece, né, joga a capa aos pés de Paulo. Então naquele momento Paulo começa a perseguir a igreja. Paulo também vai à igreja, vai a Damasco, e nesse percurso, né, ele tem um encontro com Jesus, e aí agora Paulo já não mais persegue, mas ele é um cristão. Então nós vamos ver aqui também dentro do livro do Atos. Lucas, o livro não tem tema. Você vê que não tem um título. A primeira coisa que nós vemos aqui, quando abrimos o primeiro capítulo do livro do Atos, nós vamos ver que não tem um tema. Nós temos simplesmente, né, um título dizendo, é Atos, ou seja, fatos que aconteceu dos apóstolos. Porque não foi todos, mas também não foi um. Se fosse um, seria Atos do apóstolo, no singular. Mas aqui nós vamos ver que é apóstolos, não foi todos, mas não foi só um. Então, a partir de 2, né, aí vem esse nome apóstolo, porque é no singular. Porque alguns livros escritos nós vamos ver com alguns títulos, mas esse especificadamente não tem um título, porque o escritor, ele quer abordar simplesmente, e não quer dar ênfase, mas quer dar, né, uma origem a todos os atos mesmo, a todos os discípulos, os apóstolos, a qual, né, compõe este texto. Outros atos dos apóstolos foram escritos, outros foram, mas não foram caracterizados com a veracidade que este aqui foi escrito. Nós falamos também que outros livros de Apocalipse foram escritos, mas não com a veracidade deste livro, do livro do Apocalipse. Então, o livro que traz uma veracidade, uma honestidade no seu conteúdo, né, que está em exposição para nós, é este livro do Atos dos Apóstolos. Amém? Amém, igreja? Então, quem escreveu o livro do Atos dos Apóstolos? Tem algumas pessoas que pensam que foi Paulo que escreveu. Não é verdade? Porque conta mais a história. Mas, na verdade, não foi Paulo que escreve o livro do Atos. Quem escreve o livro do Atos é Lucas. Quem escreveu o livro do Atos? Lucas escreveu o livro do Atos dos Apóstolos. Percebe que nós vamos ver algumas falas, até mesmo no Evangelho, que é umas palavras, né, com muita sabedoria, porque Lucas era doutor. Então, doutor, ele tinha letra, era letrado. Então, a escrita do homem era muito boa, a leitura do homem, a fala dele era muito boa. Então, Lucas, ele escreve o livro, por sinal, na verdade, Lucas, ele escreve 2 tratados, nós vamos pensar dessa forma. Ele faz 2 tratados. O primeiro tratado está
é o livro do Evangelho de Lucas, né? O livro todo que conta a história de Jesus Cristo desde do nascimento até na morte de cruz, a inserção de Jesus. E nós vamos ver que ele faz um segundo tratado, né? Que é o livro do Atos dos Apóstolos. Pega aí o livro de Lucas, no capítulo de número 1, verso de número 3. Olha o que está escrito. Quem pode ler, por favor? Então, percebemos que ele está... a palavra de Lucas, no capítulo de número 1, verso 3, ele faz pareceu bem a conveniente a descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então, ele faz um tratado para alguém. Só que aqui nós vamos ver que Teófilo, em alguns estudiosos, eles pensam ou eles estudaram que é uma pessoa excelentíssimo, né? E muitos também compreendem e pensam que é uma nação ou um grupo de pessoas. Eu prefiro acreditar que é uma pessoa que ele está tratando, ele está escrevendo esse livro. Percebemos que no antepassado, isso não vai muito longe, o que 20 anos atrás, era muito por carta que tinha comunicação, né? Não tinha um WhatsApp como hoje. Rapidão aí a gente, né, manda mensagem, manda um vídeo. Era carta. E essa carta demorava a chegar nesse ambiente. E talvez se chegava nesse ambiente, né? Então aqui Lucas, ele trata, escrevendo textos, histórias, descrevendo alguns assuntos para Teófilo. Esse é o primeiro tratado. O segundo tratado, nós vamos ver no capítulo de número 1, verso de número 1 do livro do Atos. Olha o que está escrito no capítulo número 1, verso número 1. Fiz o primeiro tratado, só que se nós formos ver bem, nós vamos ver que a história de Jesus vem primeiro do que o Atos dos Apóstolos. Porque enquanto Jesus Cristo estava sobre a terra, ainda nem tinha escrevido o livro do Atos. Não. Então o primeiro tratado está no Evangelho, que escreveu segundo o doutor Lucas, e o segundo tratado pela mesma pessoa, porque aqui, ó, o primeiro tratado para quem? Teófilo. Então novamente ele está falando, né, e escrevendo a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Ou seja, é um tratado, é como se ele estivesse escrevendo o livro do Evangelho de Lucas e dando continuidade no livro do Atos dos Apóstolos. Se a gente fosse pegar uma Bíblia cronológica, a gente saía só do que Lucas escreveu, a gente sairia do livro do Evangelho de Lucas e rapidamente já entrava o livro do Atos dos Apóstolos. Porque cronologicamente essa é a ordem. Obrigado, pastora. Cronologicamente essa é a ordem. Porque se você perceber, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles narram a história de Jesus Cristo. Só que é como se Lucas tivesse olhado de um jeito, Mateus deu uma olhada e viu uma coisa diferente do que, né? Aí Marcos vem e olha de outra forma. João, mais uma vez, então percebe que é contando a mesma história, que é a história de Jesus Cristo, porém com alguns temperos diferentes, vamos dizer assim, alguns detalhes diferentes. Percebemos que você vê no livro de Marcos, nós vamos ver um cego, né, no caminho de Jericó. Mateus trata como dois.
Porque talvez no caminho teve esse fato, que a gente conhece, que é uma história que a igreja conhece, não é muito, mas talvez nesse mesmo caminho, porque talvez Jericó, o caminho é grande, aconteceu também outra situação como essa, não no mesmo dia, mas enfim, a gente não, de fato não sabe. Sabe que de fato existiu, não é verdade? Então, Lucas, ele escreve, ele trata da história de Jesus e da continuidade. Lucas, ele é alguém que conhece Paulo no momento difícil de Paulo. No momento que Paulo estava precisando, né, de tratamento de saúde. Só que, se nós vamos ver, alguns estudiosos dizem que algumas partes do Evangelho, quem dita para ele, para Lucas, é Pedro. Então, Lucas não é um discípulo, Lucas não é um apóstolo, mas Lucas é um cooperador. É alguém que coopera, quem sabe com as suas mão de obra, porque ele era um médico, e eles faziam viagens, e essas viagens eram de pé. Então, poderia muitas coisas acontecer, insolação, né? Enfim, cansaço físico, cãibra, enfim, tantas coisas poderiam acontecer. Então, ele cooperava. Percebe que, não só agora, mas até o final quase do livro, nós vamos ver falar de Lucas. Ele cooperando dentro do contexto. Então, nós vamos ver Lucas como um cooperador, alguém que cooperou com a obra do Senhor e deixou escrituras maravilhosas, grandiosas, para que a gente tire a lição sobre ela. Todas as vezes que eu tenho que ler um dos evangelhos, o primeiro que eu vou é Lucas. Eu amo muito o evangelho escrito por Lucas, a forma que ele fala, a forma que ele dita, uma forma mais didática, a gente consegue compreender um pouco melhor. Isso é alguém que tem um desejo de cooperar. Às vezes, não quero estar em cena não, mas eu quero estar aqui cooperando. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que não querem estar em holofote, mas ele quer estar cooperando. E às vezes isso nós precisamos tirar a lição da vida de Lucas para nós. Alguém que não precisa estar com o microfone na mão, mas está cooperando. Alguém que não vai na África, mas abençoa os missionários que vão lá. Porque nós precisamos ser cooperadores desta obra, cooperadores do Evangelho de Deus. Ele entendeu, eu não sou um discípulo, eu não sou um apóstolo, mas eu creio que ele é o Filho de Deus, do Deus vivo. Eu preciso escrever, eu preciso, o que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu preciso entregar como cooperador a este Evangelho, a este Cristo. Então nós vamos ver Lucas fazendo 2 tratados e chama muito minha atenção porque Lucas poderia simplesmente só olhar ou compartilhar com algumas coisas, mas Lucas ele tem a sua ali vocação de sentar e analisar todos os fatos, colocar em ordens. Porque, na verdade, o livro não aconteceu hoje, aconteceu amanhã. O livro não é escrito assim. Percebe que Lucas, quando ele vai contando, percebe que ele está contando uma coisa que aconteceu uma semana atrás. A gente vai olhando o texto. Ou seja, então ele é alguém que cuida desses detalhes, dessa separação, dessa ordem certinha. Cuidado com as palavras, ao escrever o livro. Então, que Deus... de uma forma muito grande usou a vida de Lucas e ele foi um cooperador para a glória de Deus, amém? Outra coisa que é um plano de fundo que a gente precisa entender muito é sobre como nós olhamos para este livro e como nós interpretamos ele. Se nós olharmos para o livro, nós vamos ver que já inicia dizendo fatos ou atos dos apóstolos. Então nós precisamos entender que este livro é feito uma leitura literalmente. Foi fatos que aconteceram no antepassado que Lucas escreveu. Não é como o livro de Apocalipse, que é um livro alegórico, ou quem sabe simbólico. Alegórico quando é visões, como Jeremias, como Ezequias, como Isaías. Capítulo de número 6 de Isaías, vai dizer que
depois que o Osias morreu, ele viu os céus abertos, né? E viu quem lá? Jesus, Deus sentado no alto e sublime. Viu anjos querubins com 6 asas, um cobria o rosto, cobria os pés e outras voavam, né? Então aí é uma visão. Isso é um texto alegórico, não é verdade? Então, entender o texto como algo, de fato, que aconteceu. Tudo que nós olharmos aqui, tudo que nós passarmos aqui, todas as viagens, a descida do Espírito Santo, a ordem de Jesus Cristo, né? Os batismos, os acontecidos, as pregações, as pessoas, né, aceitando Jesus, isso foi um fato que aconteceu no primeiro século. Então, o livro, ele é mais ou menos composto, contemporâneo, entre o século I até o século 30, mais ou menos. Melhor dizendo, até o ano 30. Então, do primeiro século, ali no primeiro ano, que é o início, né, de tudo, aqui conta, o início conta do momento que Jesus sobe ao céu. Então, desse período que inicia, até 30 anos foram, né, todos esses acontecidos que tem dentro desse livro do Atos dos Apóstolos. Então, nesse período, nós vamos ver que uma grande perseguições à igreja, aos cristãos. Nós percebemos que a Roma, ele persegue a igreja, mas na verdade, quando nós vamos ver a história, quem inicia a perseguição da igreja primitiva é os próprios judeus. É os próprios judeus com a mesma mentalidade de Saulo. Porque achava que era aceito, então eles perseguiam a igreja, queria parar de qualquer jeito. Só que dentro de uma reunião dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, Gamaliel libera uma palavra. Porque ele diz assim: se não for de Deus, daqui a pouco passa, é só fogo de palha. Ele vai liberar mais uma palavra dizendo: mas se for de Deus, ninguém pode impedir o que eles estão fazendo, o que ele está fazendo. Ninguém pode parar, não tem como bloquear. Os sacerdotes, os fariseus querendo parar, não tem como parar. Se for de Deus, não tem ninguém que possa parar. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é como o próprio Jesus Cristo disse para Pedro, quando ele viu ele, né? Ele disse: Pedro, a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? A porta do inferno não prevalece. A igreja anda, a igreja cresce, a igreja avança para a glória de Deus. Então, por isso que nós vamos ver que, mesmo com as perseguições, mesmo com Nero, no poder romano, matando os cristãos, momentos, né, de sendo arrastado cristãos pelas praças, Nero põe fogo na cidade, né, e coloca a culpa nos cristãos, para a população ainda ficar com mais raiva dos cristãos, para perseguir mais os cristãos ainda. Segundo a história diz que no meio da praça em Roma, tinha uma feira, e essa feira vendia muitas especiarias do templo. Então vendia também especiarias, azeites, essas especiarias em líquidos que era combustíveis, né? Era inflamáveis, melhor dizendo. Então o que ele faz? Ele bola na sua cabeça isso. Vou colocar fogo e vou colocar a culpa nos cristãos. Plano diabólico. Plano diabólico. O plano diabólico. Por quê? Porque os cristãos cresciam. Roma era uma potência. Não queria perder a sua patente. E aí, Nero faz esses... prepara um coliseu. Irmão, o coliseu não foi para os cristãos, tá? O coliseu foi dado aos cristãos devido, né, todos esses
vendo pessoas morrendo lá, comido pelos leões e aplaudindo. Como se fosse um estádio, Joel, quando um time faz o gol. Os nossos antepassados, os nossos irmãos, eles sofreram de verdade. É por isso que muita gente quando fala, pastor, eu estou sendo perseguida, só porque alguém não deu a paz do Senhor, eu fico assim, irmão, pelo amor de Deus, irmão, lê a Bíblia, tu vai ver que isso não é perseguição. Para de ser casca de ovo, porque se tu pega o primeiro século aqui, tu não vivia. Tu ia cavar um buraco e entrar para dentro. Né, Valdiano? É um negocinho os irmãos, hoje em dia, um negócio que fica... Não, irmão, pelo amor de Deus. Tu vê como a história conta dessas perseguições. Milhares e milhares de cristãos sendo mortos, sendo queimados, sendo presos, sendo açoitados, no meio da praça, sendo enforcado. Irmão, essa coisa perversa. Os apóstolos sendo mortos de forma horrível. Mas o que meu coração fica glorificado é que nenhuma dessas perversidades, nenhum desses planos diabólicos parou a igreja do Senhor. Estamos de pé. Estamos de pé, para a glória de Deus. Estamos de pé. A igreja cresce, a igreja avança. Tem igreja aqui, tem igreja daqui a um minuto, tem outra igreja em outro bairro, tem outra igreja em outra cidade, em outro estado, tem igreja em outro país, em outro continente. A igreja só cresce, meu irmão. A igreja só cresce. E não vai deixar de crescer até a consumação dos séculos. Porque quem é o cabeça dessa igreja é Cristo. Nós somos o corpo desta igreja. E Cristo é o cabeça, é Ele que nos guia, nos direciona. Glórias a Deus. Então vamos aqui pelo primeiro capítulo. Segundo capítulo, iniciamos aqui os nossos primeiros momentos. Fiz o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou, não a só fazer, mas a ensinar. Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Porque tem muita gente que quer honra, sem antes de fazer. Aqui, Lucas, ele enfatiza dizendo, não só fazer, mas também ensinar. Ou seja, a proposta de Jesus Cristo aqui era fazer para ver, mas também ensinar, porque ele sabia que o período ele está, mas depois ele não ia estar mais. E quando ele não estivesse mais, as pessoas poderiam fazer. Verso de número 2. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos seus apóstolos que escolhera. Então nós vamos ver que nesse período Jesus Cristo, ressuscitou e ainda aparece aos seus discípulos. Mesmo antes dando ensinamentos, exemplos, sinais e maravilhas acontecendo e todos os discípulos vendo, nós vamos ver que Jesus Cristo, mesmo depois da sua ressurreição, ele ainda volta aos discípulos dando as suas últimas instruções. Sabe o que é isso, irmão? É consolidar, aleluia, aquilo que ele fez. Ele estava consolidando, meus irmãos, eu ressuscitei. Estou dizendo porque um dia eu falei, talvez muitos de vocês não acreditaram. É por isso que ele diz assim, Tomé, vem aqui, parceiro. Dá uma olhada aqui nas minhas mãos. Vem aqui, a lança que entrou aqui, Tomé, em mim. Primeira coisa é dizer, o que eu disse, eu estava dizendo a verdade. Talvez vocês não compreenderam. E as últimas instruções é para consolidar.
tudo aquilo que ele já tinha feito e ensinado aos seus discípulos, né? Outra coisa que a gente precisa aqui, assim, dar uma pincelada, é a questão do apóstolo, né? Apóstolo, né, aqui que nós conhecemos, foi os apóstolos que foram discípulos de Jesus, e após Jesus, né, ter recebido no céu, eles viraram apóstolos. Esse após vem de depois. Depois de Jesus, eles patenteado como apóstolo. Nós vamos ver que dentro do texto que depois desses apóstolos não teve mais apóstolos. Não teve, na Bíblia não teve mais apóstolos. Os apóstolos foi patenteado esses, e por último, chamado Paulo. Esse foi chamado pelo próprio Cristo. Não foi algo assim, eu entrei na escola, vou me formar a ser pastor, a ser apóstolo. Não, foi algo, né? E percebe que mesmo em alguns conflitos de informações, de conceitos, entre Paulo e Pedro, mas mesmo assim eles tinham comunhão entre um com outros. E Paulo, né, ele revoluciona. É um homem que realmente entrega a tua vida por inteiro a Jesus Cristo, ao Evangelho. Então, apóstolo hoje, né, como tem alguns amigos apóstolos, eu, pastor Warla, acredito que apóstolos são esses que estão na palavra de Deus, na Bíblia. Também não desmereço, né, os cargos, né, de cada um dos meus amigos que são apóstolos. Cada um tem a sua forma de interpretação, e que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? Verso 3. Ao quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Isso aqui é forte, sabe por quê? Apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando ao respeito do reino de Deus. Então, assim, não é um furto. Eles não viram um furto de Jesus, depois que ele ressuscitou. Eles não viram uma imagem de Jesus, depois que eles ressuscitaram. O texto, ele traz uma veracidade aqui, nos dizendo que ele apareceu depois de muitos dias, depois de 40 dias, né, por volta de 40 dias, vivo, apareceu vivo, com muitas e infalíveis provas. Infalíveis, ou seja, não tem possibilidade de ter dúvida que o Cristo, o nosso Cristo, ressuscitou. Não tem possibilidade. É como se eu estivesse tocando no presbítero Jorge. Foi como os discípulos com Cristo. Ele ressuscitou. Por isso que o texto traz, com muitas e infalíveis provas, para que não haja dúvidas que ele ressuscitou. E ele traz aqui, dentro dessas orientações, uma que é crucial para o crescimento e o desenvolvimento da igreja primitiva. Está no verso de número 4. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então aqui é necessário entender uma coisa. O Senhor deu uma orientação para aquele povo. O Senhor deu como eu posso dizer, deu uma ordenação, uma direção àquele povo.
não se ausente de Jerusalém. É como se Jesus estivesse dizendo assim: talvez não vai ser fácil. Talvez não vai ser fácil, mas tem que permanecer em Jerusalém. É por isso que talvez alguns olham o texto e dizem assim: ah, mas é fácil, é só ficar em Jerusalém. Mas em Jerusalém estava um tropelo, meu irmão. Jerusalém estava um caos. As pessoas estavam, mataram Jesus, Jesus ressuscitou, todo mundo pasmo, aquela coisa. Não estava de qualquer jeito. Tinha um tumulto, tinha uma situação ali, e todos estavam o quê? Matou Jesus, agora vão matar quem? Os discípulos de Jesus. Porque essa era a intenção. Matou o líder, depois eu mato os discípulos. Para acabar de uma vez por todas. Só que Jesus, ele, quando aparece, para os seus discípulos, ele vai dizer assim: não se ausente de Jerusalém. Vai ser perseguidos, mas não se ausente. Vão querer matar, mas não se ausente. Permaneça em Jerusalém. É como se ele estivesse dizendo assim: não há outro lugar. Porque Jesus poderia, né, presbítero? Não, vai para o Egito, vai para a Macedônia, vai para a Capadócia, vai para Éfeso, vai para outro lugar, não fica aqui não, o povo vai matar vocês, não fica aqui. Não, Jesus não faz isso. Jesus simplesmente disse assim: permanece em Jerusalém. É como se esse lugar fosse diferente dos outros lugares. Mesmo com perseguições, mesmo com o povo tentando matar, mas Jesus está dizendo: é aqui que vai acontecer. O revestimento é aqui, não é em outro lugar. É por isso que às vezes, quando eu estou ministrando, eu gosto de dizer que Jerusalém, ele simboliza a casa do Senhor, ou terra onde Deus habita. E eu trato isso muito com a igreja, que as pessoas às vezes ficam, vagando, voando. Terra que Deus habita, é onde nós precisamos estar. Às vezes coisas acontecem aqui, renovo, restauração, é aqui, a bênção desce aqui. Por que ficar em Jerusalém? Aí o verso de número 5, ele vai tentar explicar os seus discípulos. Valdiano, eu estou acostumado a tomar água com gás, Valdiano. Você me acostumou. Você me acostumou mal, Valdiano. Porque na verdade, olha como Lucas escreve. Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, aqui, além de uma orientação do Senhor determinar que eles ficassem em Jerusalém, Jesus Cristo também libera uma palavra profética sobre a vida deles. Uma palavra, aleluia, que o Espírito Santo desceria em Jerusalém. O revestimento em Jerusalém. O batismo com o Espírito Santo descia em Jerusalém. Aí ele vai dizer, porque com certeza ia aparecer muitas dúvidas, Com certeza ia aparecer muitas dúvidas, então ele já fala logo. João Batista, ele batizou com água. Não é esse batismo. Vocês estão acostumados a ver lá no Jordão, Não é esse. É o batismo com o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é isso? É algo diferente que eu quero fazer.
Mas a recomendação, a orientação, a determinação é que vocês não saiam deste lugar. Permanece. Permanecer às vezes traz dificuldade, meus irmãos. Permanecer às vezes tem que, renunciar a algumas coisas. Permanecer às vezes, meus irmãos, precisa, a gente aguentar firme. Vencer o medo. Foi justamente isso que esses homens suportaram para permanecer. Porque uma palavra, de Jesus Cristo foi lançada e eles obedeceram. Algumas histórias, a história diz que eram milhares e milhares de pessoas, porque não só os discípulos que depois viram apóstolos, mas também muitas pessoas que estavam ali, como discípulo de Jesus, mas nem ouvinte, ia em alguns lugares, caminhava a alguns lugares com Jesus Cristo, mas segundo a história diz que somente 120 permaneceram em Jerusalém. E não somente de Jerusalém, mas de toda, a região, permaneceram ali, ao ouvir as orientações de Jesus Cristo. Então, uma palavra direcionada por Jesus Cristo, por mais que a gente... Será que eu vou ficar aqui, rapaz? Vai me matar aqui. Mas é essa orientação que o Senhor tem para as nossas vidas. É essa orientação que o Senhor tem. Os fariseus, os sacerdotes, os escribas, estão tramando contra nós. O rei está tramando contra nós. Herodes está tramando. Pilatos está... Mas é para permanecer em Jerusalém. Os soldados estão na rua procurando quem é discípulo. Mas não saia de Jerusalém. Porque do alto céu, vocês serão revestidos, serão batizados com o Espírito Santo. Até o momento, irmãos, não tinha descida do Espírito Santo. Por isso que o Senhor já explica logo o que é. Porque você vai ver daqui para trás, você não vai ver, uma manifestação do Espírito Santo. Nós vamos ver muito o próprio Deus se revelando, falando. Nós vamos ver, com Adão, nós vamos ver com Noé, nós vamos ver com Enoque, nós vamos ver, mais para frente com Moisés, com Josué. Então nós vamos ver Deus se revelando por muitas das vezes. Mas não ouvimos falar de uma descida do Espírito Santo. Não ouvimos falar. Então isso aqui é algo novo, é inédito. É por isso que Jesus está dizendo, tem que ser em Jerusalém para ter uma cumprição da palavra de Deus. Para a palavra se cumprir, é necessário em Jerusalém. E não saiam, mas permanece. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Porque aqui, na verdade, há uma dúvida, com a respeito de restaurar Israel como cidade, o reino, reino como nação, como estrutura. Mas o Senhor, ouvindo essa mensagem, essa palavra, o Senhor rapidamente já diz, e ele disse, não vos pertence a saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Ou seja, é coisa de Deus. Imagine se o Senhor Jesus Cristo já soltasse aqui, porque na verdade, nem Jesus Cristo sabe o dia que ele vai vir. Então não pertence a nós, pertence a quem? Ao Pai. Porque o poder é dele. Não tem como os anjos me dizer que dia Jesus vem. Nem anjos, nem querubins, nem serafins, nem
nem Jesus Cristo, ele sabe, mas ele vem, é ele que vem, mas ele não sabe. O dia que o Senhor, né, vai ser a busca da igreja. Então aqui, somente o Pai sabe. Somente o Pai. Ele é o dono do plano perfeito, do plano do resgate, do plano de redenção. É o próprio Deus. Não compete nem a mim e nem você a saber. Porém, esteja preparado para este grande dia. Não compete a nem eu e nem a você saber. Entretanto, esteja preparado para a vinda do Messias, que não está longe, está perto. Amém? Você pode aplaudir a Deus? Mas ele continua dizendo, no verso 8, para a gente finalizar. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, não pode ficar somente em Jerusalém. Ou seja, nesse pouco de pessoas que essa virtude, não somente nesse, mas é para espalhar todos os confins da terra, Samaria, Jerusalém, né? Espalhe, né? Esse momento, seja testemunha deste momento. Receberei a virtude do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo. Essa virtude que o Senhor propõe aos discípulos é o próprio Espírito Santo adentrar sobre nós e nos trazer ou nos elevar para multiplicar o Evangelho de Cristo, multiplicar pessoas, multiplicar Cristo. Por isso que a nossa boca foi criada para abençoar, ou seja, tudo que o Senhor propôs é que esse Espírito Santo é como se fosse um combustível. Esse Espírito Santo é como se fosse algo que te elevasse a você pregar a palavra de Deus, a você evangelizar, a você proclamar o Evangelho, a você testemunhar o que o Cristo fez, testemunhar os acontecimentos. É justamente isso. É que tem gente que tem uns pensamentos, estou cheio do Espírito, estou cheio de poder, eu vou derrubar um meio mundo de gente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmãos, percebemos que até no próprio livro do Atos, capítulo de número 4, o Senhor, ele diz assim, a palavra diz, todos foram cheios do Espírito Santo, né? E eles foram cheios de ousadia para pregar a palavra de Deus. Então o Espírito Santo, irmãos, ele nos convoca para, primeira coisa, ele vai nos moldar. Ele vai começar a tirar coisas que não provém. Pensamentos, palavreados, palavras que não provém, ele vai tirando. Ele vai limpando, e entre esse percurso, nesse período, ele vai começando a te usar. Usar para quê? Para ser testemunha, primeira coisa. Segundo, vai te usar para você começar a pregar a palavra de Deus. Não é em altar não, irmão. Às vezes é em um momento que você está ali com um colega de trabalho, às vezes você está ali com um amigo, às vezes... Qualquer período, o Espírito Santo ele vai te indicar, está na hora de falar. Parece que é como se fosse, um exemplo, como se fosse aquela bola que vem quicando assim na frente do gol, só você e o goleiro. O Espírito Santo, ele move para trazer esse momento. Para quê? Para você eu vou fazer o errado. O Espírito Santo faz que te cutuca. Ele te dá aquela
te constrange, para que você não faça, porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós para nos guiar, nos direcionar. O Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo que recebemos, não é simplesmente, irmão, é para pregar a palavra de Deus, é para proclamar o Evangelho, é para testemunhar, é para ser pessoas diferentes das outras, é para alguém olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo. O que está dentro brilha para fora. E nós precisamos ser isso. Não podemos dizer que temos o Espírito Santo e fazemos coisas que agradam o mundo. Não podemos dizer que temos o Espírito Santo e fazer coisas que desagradam a Deus. Não é o fruto do Espírito Santo. Não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais para as nossas vidas. É por isso que Ele disse: eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Consolador. Ele vai estar contigo em todos os dias da sua vida. Você não está só, meu irmão. O Espírito Santo está contigo. E pode ter certeza disso. Ele vai te incomodar para você proclamar, para você testemunhar, né, o Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje foi um período mais de plano de fundo, para a gente inserir dentro do livro. Tem muitas coisas para a gente, né, falar, muitas coisas que a gente vamos tirar as nossas dúvidas, mas hoje nós vamos encerrando por aqui, e que Deus venha de uma forma especial, né, abrindo a mente dos irmãos, para que a gente esteja sempre apto a ministrar pegar essas palavras que vai ser ministrado dentro deste escudo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?